o discurso filosófico, o discurso florido, o discurso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Tanto Bezerra de Menezes como Barçanufo estão pedindo para que a gente possa falar de maneira mais clara, objetiva, pragmática, preto no branco, porque chegou a hora realmente de nós tomarmos a consciência daquilo que realmente precisa tomar. Não adianta, hoje, se está muito claro, se não for mais do que o trabalho de assistência. E eu vou explicar um pouquinho. Porque não tem como ninguém estabelecer um processo de mudança, estabelecer um processo de resignificação, estabelecer um processo principalmente de autoconhecimento. Essa palavra vocês vão ouvir demais agora. Autoconhecimento. Que antes falava reforma íntima. Mas por que autoconhecimento? Porque a coisa pegou um outro foco. Se não houver conhecimento. Não adianta. Se nós não conhecermos, não vai adiantar. Então eu vou dar um item que depois eu posso, na próxima palestra, trabalhar, que se chama crença limitante. Crença limitante tem assunto, tem conteúdo pelo menos de um mês. Quer ver? Só para vocês tomarem na sua à noite. Quem disse para vocês que virar sandália de cabeça para baixo, a mãe morre? A minha falava isso. Como é que é? Sandália virada de cabeça para baixo, a mãe morre. Crentes. Comer, não, crença limitante. Comer com a colher na panela, a menina que põe a colher na panela, no dia do casamento chove. Certo? Passar debaixo da escada, dá azar. Se pular, não cresce. Se brincar com fogo, faz xixi na cama à noite. Passar debaixo da escada, dá azar. Dá azar. Deixar a roupa virada, Isso, roupa virada no guarda-roupa. E qual que é a maior das crenças limitantes? Se você não fizer isso, Deus castiga. E por que existe a crença limitante? A crença limitante foi criada pelo próprio homem para que ele pudesse ter o processo de alienação. No momento que eu faço uma crença limitante, porque toda crença limitante, o resultado dela é castigo. Não existe crença limitante. Pode olhar, se você não fizer isso, isso acontece. Se você não fizer isso, isso acontece. Vai tomar leite com manga, morre. Não, no limite, né? Não, é castigo mesmo. Para quê? Para poder ter poder, controle. Controlar. Então nós temos crenças limitantes vindo de todas as instituições da sociedade, da igreja, da família, da escola, perfeito? Cada um dentro das suas crenças limitantes. O que essa crença limitante fez com a gente? Atrofiou. Atrofiou o quê? A nossa capacidade de questionar. Qual foi a maior delas? Mais prejuízo dela? É importante entender que a nossa base religiosa ela é católica, porque nós somos colonizados pelos portugueses. Em contraditório, os escravos. Depois eu conto essa história. Mas o que acontece? A forma que a igreja tinha para poder manter o controle era falar o seguinte, que o evangelho só podia ser aberto, lido e interpretado pelos padres. Tanto prova, né? Vocês têm alguém da minha idade, mas na minha casa, minha mãe tinha a Bíblia aberta no oratório, na sala de visita. Ninguém podia tocar, porque era considerado que sagrado. Ora, então se no momento que eu não oportunizo ninguém a ler, evidentemente ninguém vai questionar. Se não vai questionar, eu domino. Faz sentido? E é por isso que veio o Espiritismo, para fazer o processo de desnudar isto, de abrir essa cortina. Ora, mas se nós espíritos também não tivermos o comportamento de questionar, vai ficar onde está. Então o que eu quero dizer? Esquece que eu sou aqui palestrante. Nós vamos aqui ter uma aula. Que vocês podem perguntar o que quiserem, podem questionar o que vocês quiserem, eu não concordo, porque isso fica produtivo.
mesmo que eu esteja aqui agora como meu guia, ele está dizendo aqui para mim, assim, fala para eles que é importante essa participação, porque só isso que vai fazer você entender, porque nós precisamos entender. Quer ver um negócio interessante? Eu fiquei 10 anos na Umbanda, todas as vezes que tinha trabalho de mata, que acendia as velhas, eu ficava de vinho para ela, que é isso? Morrendo de medo de perguntar. Aí abria a pinga, ia lá na roda e falava, pinga? Como que pode? Pinga? Nós estamos falando. Até que um dia, lógico, depois que eu fui adquirindo conhecimento, meus estudos, por que joga aqui? Eu quero entender. Porque a asepsia, do mesmo jeito que o médico lava a mão, passa álcool, passa formol, asepsia. Por quê? Porque era o que os escravos tinham na época, era o aguardente. Não tinha, como é que chama? Iodo. O álcool, né? O álcool, não tinha, eles tinham o aguardente, que era feito dentro dos alambiques das fazendas. Então era a prova de se fazer asepsia. Por que cada vela tem uma cor? Casa disso, casa disso, casa disso, casa disso, casa disso, cada cor. Porque os banhos. É, então é isso. Com É. ervas, né? E na hora que você toma conhecimento, você realmente fica aquele meio besta. Mas isso é. E a gente cria uma verdadeira. Tanto prova. Qual é o grande medo das pessoas participarem do centro espírita? Eu vou perguntar, vai que baixa o espírito. Porque a primeira coisa que nós temos que quebrar no espiritismo é as pessoas pararem de entender o espiritismo. Por quê? Porque a igreja fez questão de pelo menos, 2 séculos, condenar que isso aqui é uma religião que não é uma religião de macumbeiro. Eu me lembro uma vez que eu estava vestido de branco, irmãos caminhos, não parece que foi uma panificador. A senhora falou assim, nossa, você é minha frente médio. Menino, mas ela pegou a filha assim, puxou assim, quer dizer, se você entra de médio no elevador, entendeu? E fala que você está indo para o centro espírita, o povo quer o elevador. E é verdade. Principalmente a Umbanda. A Umbanda, então, é muito mais discriminada. Mas tem um porquê. Depois eu conto essa história. Por que a Umbanda foi discriminada? Onde surgiu a discriminação da Umbanda? Entenderam agora? Então, todo palestrante que vier aqui, não tenha medo de falar assim, ei, explica melhor, por favor, não entendi. Porque isso aqui não pode ser apenas um ato de alguém chegar aqui, vai embora, chega, entrou no carro, e aí você entendeu o que falou? Não adiantou, perdeu tempo. Nós temos que sair daqui com mais conhecimento que nós entramos. Faz sentido? Isso não tem sentido para aqui. Vocês acreditam que nós estamos vivendo no Apocalipse? Não foi falar disso aqui ainda. Eu acredito. Acredita? Eu acredito. Não? Não acredita? De uma certa forma. Sim. Apocalipse. Apocalipse começou em 1999. Vai ser 100 anos. Então vamos entender bem o que é o Apocalipse. A cada ciclo de 6.000 anos, por isso que tem 666, a cada ciclo de 6.000 anos, o planeta passa por um processo de transformação evolutiva. Perfeito? Por quê? Porque o planeta também tem que evoluir. Nós estamos agora passando por esta fase, onde o planeta Terra vai deixar de ser prova e expiação e vai se tornar um planeta regenerador. Porque nós temos os planetas primitivos, nós temos os planetas prova e expiação, nós temos os planetas regenerados e nós temos os planetas superiores. Ok? Exemplo, Marte já é um planeta regenerado. Os nossos irmãos marcianos já estão nesse processo. Perfeito? Capela, já é outro planeta também que já está nesse processo. Quem já leu aqui Exilado de Capelas? Não? Nós já estamos aqui no centro. Eu já. Tá. Então o que acontece?
Chegou a hora do planeta Terra. Esse processo vai acontecer. Aliás, já está acontecendo desde 1999. Acontece que agora, atualmente, principalmente, marca o ano de 2026. Então, o que vai acontecer? No processo de regeneração, o planeta passa a ter uma nova conformidade energética, ele passa a ter um novo nível energético. A vibração do planeta vai passar a ser uma outra. Acontece que só vai encarnar neste planeta espíritos que tomaram consciência regenerativa em função desta faixa vibratória. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendi. Exemplo. Quem vai vir? Deixa eu começar. Deixa eu só falar para você explicar, porque sabe que não vai mais reencarnar na Terra. A Terra aqui acabou. Igual nós que estamos aqui, chance zero de voltar, né? Não. Ou a gente vai para Calma, algum... deixa eu explicar. Tá. Eu ia chegar Ou a gente nisso. vai para a Lua ou vai para o... Deixa eu explicar. Não. Este momento é o momento que Jesus, naquela palavra, falou a separação do joio do trigo. E que nessa separação vai haver muitas dores, sofrimento e ranger de dentes. O que ele quis dizer com isso? É que vai ter mãe que vai continuar reencarnando na Terra e filho que não tomou consciência, vai para um outro planeta primitivo. Onde a mãe, o filho chora e a mãe... Ok? Então, ou seja, a mãe vai ser separada do filho. Esse é o ranger dos dentes. É a dor. Calma. Então, o que acontece? Esses espíritos que não tomaram consciência, eles não conseguem ter nível vibracional para poder sintonizar com o planeta, sim ou não? Porque toda a vibração ela é sintonizada, sincronizada, perfeito? Igual uma antena e uma rádio. Então, esses espíritos que não tomaram essa consciência, eles vão ser encaminhados para um novo planeta que tem a mesma conformidade da Terra de pró-expiação, mas ainda estão numa fase muito inicial do planeta. Uns falam que é o Nibiru e outros falam que é o Quirón, que inclusive a NASA já detectou ele, já falou que ele tem possibilidade. Ok? Então, mesma coisa. Esse processo aconteceu com Capela. Planeta chamado Capela. Mesma coisa. Chegou a hora de Capela passar por esse processo, certo? Foi feita a separação e o planeta que os capelinos foram designados, aqueles que não tomaram consciência, Terra. Quem são esses capelinos? Egípcios, Maia, Incas, que vieram trazer para nós, mesmo não tendo a consciência espiritual, mas eles vieram trazer o quê? A intelectual, por isso que eles vieram trazer a matemática, a astrologia, a astronomia, para ajudar nós terráqueos, que nós estávamos ainda muito primitivos. Deu para entender? Tem gente que fala que Maria é capelina. Só que ela é capelina da seguinte forma: ela é capelina, ela veio de Capela para ajudar os capelinos, ela já era missionária. E aí ela se colocou para poder ser a mãe do nosso mestre. Está claro até agora? Então esse mesmo processo, aí, por exemplo, os capelinos cumpriram com a missão, quem regenerou voltou a encarnar em Capela. Vou continuar. A mesma coisa vai acontecer com a Terra. Os terráqueos vão ser separados, vão ser designados para esse planeta, e aqueles que tomarem consciência vão continuar, porque vão receber o que estão chamando a nova era. Que Jesus falou. A nova Você fase. fala tomar consciência. Calma. Deixa eu falar primeiro a parte científica. Aí eu vou entrar nessa parte espiritual. Essa mudança do planeta, como ele está recebendo essa carga de energia, vou dar um exemplo. Vocês estão sentindo dor de cabeça do nada? Sim. Vocês estão sentindo calafrio da nuca no antebraço, do nada? Sim.
Vocês estão sentindo momentos de calor do nada? Vocês estão tendo insônias, pequenas insônias? Vocês estão tendo algumas vezes náusea? Vocês estão tendo irritabilidade sem saber o porquê do nada? Até um parece que virou TPM agora. Pensei que fosse a menopausa. Não. Isso tudo é a nova energia que está sendo colocada no planeta que nós, como não temos ainda evolução, estamos tendo dificuldade em receber. É como se a gente estivesse tomando meio que um choque espiritual. Ah, quer ver um negócio interessante? Quer ver quando a gente é deprimida? E ansiosa? Quem aqui tem ansiedade? Quem toma tarja preta aqui? Tarja preta. Tudo isso é frequências que estão sendo colocadas nos campos de entrada de energia do planeta. Perfeito? Entendeu até agora? Neste processo que vai acontecer isso, o planeta vai ter que se reacomodar para a nova era. Uma dessas acomodações é o polo derretendo, acomodando a água nos novos continentes, porque a terra fértil está debaixo do gelo, que foi guardada para poder sustentar a nova era. A geografia, então, vai ter Tanto que fazer prova, outro tanto mapeamento. prova que tem no mar, tem lugar que o mar está entrando 1 metro por dia. Não sei se vocês viram. Sim. No sul, não sei aonde, que o mar afastou quase 1 quilômetro. Floripa. 2 2 quilômetros. 2 quilômetros. Não é? Afastou quase 2 quilômetros. E logicamente que vulcões vão terremotos vão ajustar, tsunamis, perfeito? Por isso é que vai ser uma era muito difícil. Mas isso já está acontecendo. Sim, só que vai piorar. Mais ainda. Um ano e meio, não é nada ainda. Nada. Gente, vocês ainda não viram nada. Vocês não viram nada. Não é nada. Nada. Até o final desse ano. Não é nada o que está acontecendo. Nós estamos passando, por enquanto, porcaria. Conta gotas. Então, que prova que um desses processos de seleção, pandemia. Vocês vão ver agora que vai ter muito desencarne coletivo. Já está Já está tendo. Perfeito? Deu para entender? Não é para ficar deprimido. É para poder Gente, entender. isso não é para ficar com medo, deprimido. O Nada. negócio é, vamos É melhor rezar. nós fazermos o papel de mostrar para vocês como isso vai funcionar e todo mundo se conforta com isso, do que ficar sem conhecimento e não entender nada que está acontecendo. Principalmente que não tem como fugir, né? Não tem. Não, não O sentimento do medo é o pior que tem. Mas eu estou falando assim, Abre as portas, né? O plano espiritual nunca se trabalhou tanto como está se trabalhando agora. Porque lá está uma verdadeira revolução. Ok até agora? Diante disto, como nós estamos, espírita, é considerado trabalhador da última hora. Essa é a última hora. Está dando para entender? Por orientação de Jesus, foi feita uma seleção dentro dos umbrais para poder dar oportunidade para aqueles espíritos que estão completamente nervosos a encarnar. Adivinha qual foi o lugar designado? Brasil. Porque é considerado o coração da pátria do Evangelho. Está dando para vocês entenderem por que a gente está vendo algumas atrocidades? Porque infelizmente são espíritos que estão tendo a última oportunidade, certo? Para ter essa condição. Isso que é lindo no Espiritismo, é que ele tem explicação racional e lógica para a gente poder entender. Perfeito? Até agora? Bom, diante disso, o tema da minha palestra é: reagir é preciso. Nós temos que reagir.
nós temos que fazer o nosso papel como espírita. Nós temos que realmente fazermos em todas as esferas que a gente possa estar, que seja dentro da família, que seja no mar. Eu não entendo o que pode falar de Deus no mar. Pois é, família. Né? Porque só tem que falar dentro do templo. Eu não consigo entender isso. Jesus falou de Deus em todos os lugares. Todos. Então, por quê? De novo a Igreja Católica botando o quê? Crença limitante. Não, mas a Igreja Católica, você pode falar de Deus onde você quiser. Você só não fala, né? Porque quem não fala é os católicos, que nem se identificam católicos. Que seja pior, né? Mas falar, Mas você pode falar onde você quiser. nós temos que ter uma missão de começarmos, dentro daquilo que a gente pode, confortar esses espíritos, trazer motivação, porque vai haver muita tristeza. Pois é, você está falando família. Minha mãe e minha irmã, quando eu ouvi falar em espiritismo, Você não precisa falar de espiritismo, eu preciso falar de Deus. ah não, de Deus. Então pronto. Nós estamos falando aqui de Sem rótulos. Jesus, de Evangelho, É de porque Deus. eu acho que às vezes que atrapalha isso é porque as pessoas querem impor a religião delas. Religião. É religião. É religião, é É você católica. falar tipo assim, eu sou evangélico, ela é católica, a senhora é espírita. Todo mundo acredita em Deus, todo mundo quer fazer o bem, mas a gente só aceita, a gente só tem a nossa visão de Deus dentro da nossa religião. Tipo, a maioria das pessoas não consegue enxergar que Deus é igual em todos. E só aceita o que é certo porque tá certo. Se a minha religião fala isso, Deus falou isso na minha religião, só isso que é certo. E às vezes é a mesma coisa falada, só com palavras diferentes. Jesus não pregou nenhuma religião. Não impôs Vamos nada. entender isso. Quem é que criou a religião? Qual é a religião de Jesus? Nenhum. O amor e o Ele é perdão. espiritualista. Perfeito? Por que o homem criou a religião? Porque era a forma que ele tinha de usar Deus para ele poder ter poder sobre os próprios homens. Faz sentido o que eu falei agora? Eu acho assim também que a religião foi criada, eu sempre falo e isso é a religião é o maior, como é que fala, de controle. Sim. Né? É o de controle. É uma instituição, nem é de controle. ela é uma Por quê? instituição alienadora. Eu falo assim, às vezes nem alienadora. Por quê? Porque você pensa que se não existisse a religião, como era a terra, todo mundo já tinha se matado, praticamente. Não, eu concordo. Não estou dizendo que não deve ter religião. Até porque a religião ela teve um papel fundamental dentro do processo de aceitação divina. Está tudo certo. Mas é importante entender que quem criou a religião e quem como religião são homens. Que tem inferioridade espiritual, que tem dificuldade, que está no mesmo processo que a gente. E respondendo a sua pergunta sobre as religiões se impor, que cada religião dessa quer que o Deus deles seja o Deus verdade. Porque no momento que o meu Deus é verdade, eu consigo sobressair, sobrepor a outra religião que o Deus não é verdade. Por isso que 90% das guerras no mundo foram religiosas. Então, exatamente de qual Deus é o Deus da verdade. E Jesus falou isso. Está claro? Só você responder. Você entendeu? Bom, então, o que acontece? Nós precisamos reagir diante disso. Mas não adianta nós reagirmos se nós não reagirmos primeiro em nós. Então chegou o momento agora de nós começarmos a tomarmos essa consciência, olharmos para nós e começarmos a admitir certas situações, certos comportamentos, certas posturas que a vida inteira a gente pegou de um debaixo do tapete. E acho que também é assim, porque hoje em dia não, o homem sempre ele precisa de alguém para dizer o que fazer. E ele tem o seu quadrado, e a partir do momento que ele acredita, né, cada um tem a sua verdade. Só que nós estamos no século XXI. A gente precisa parar de sermos infantis, espiritualmente falando. Nós temos que começar a chegar e falar assim, peraí,
Por que isso aqui é desse jeito? Deixa eu entender. Nós precisamos começar a assumir posturas, entendeu? Para que a gente possa realmente assumir nossas mudanças. É um processo de resignificação. Qual que é a maior dúvida que a gente tem de estarmos aqui? De onde eu vim, o que eu vim fazer e para onde eu vou. A clássica pergunta da existência. E isto, por incrível que pareça, está dentro de nós, nos questionando 24 horas por dia. E a gente não tem coragem de chegar e falar assim, peraí, eu quero entender isso. Então, chegou a hora de nós quebrarmos essa crença limitante. Chegou a hora de nós enfrentarmos, de nós pararmos, termos medo. E não interessa que seja a coisa mais idiota do mundo, isso não vem ao caso. Mas é só assim que a gente vai conseguir, literalmente, passar a ter uma postura madura espiritual. Eu leio muito a entidade chamada Ramatiz. Ramatiz fala que ele tem como missão falarmos para nós aqui, os terráqueos, a coisa preto no branco. E realmente, se você lê Ramatiz, você vê que ele não enrola toco. Tanto prova que se você não tiver preparado para poder ler Ramatiz, não lê não, porque é pancada do começo ao fim. Porque não tem neném com ele. Então o que está errado é falar, está errado dessa forma assim, por causa disso, morreu. Não sabe, não tem aquela furupa. Não é isso. E eu acho que chegou a hora da gente começar a se posicionar isso, desta forma. Isso, de que forma? De que maneira? Sem dor, sem culpa. A primeira coisa que nós vamos trabalhar entre nós, a culpa. A culpa é um problema seríssimo. O remorso é um problema seríssimo. A quantidade de gente hoje que se sente culpado, que se sente preso, porque está se sentindo culpado. Por quê? Quando você vai analisar, crença limitante. Você fala, oi, eu sou coach. Eu tenho 2 formações em coach. A minha profissão é mentoria e coach, empresarial e pessoal. Já tive 2 anos de consultório. Vocês não têm ideia que eu ouço em consultório. Você fala, divino Pai Eterno. A pessoa não é feliz, certo? Por que você não é feliz? Aí você vai investigar. Não, porque eu tive a virgindade dela, porque a coisa dela escondido do pai. Pelo amor de Deus, está querendo essa culpa idiota. Está com 40 e tantos anos de idade, ainda está com essa. E é sério. Aí você, sabe? Então, assim, são situações muito infantis que a gente precisa enfrentar. O que é evolução espiritual? Presta atenção. Evolução espiritual é nós sairmos de um ponto, coach é assim, computadora de um ponto do A para o ponto B. Você sai do ponto A das mazelas, vamos citar as mazelas? Cita para mim, começa a citar as mazelas. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes, ganância, luxúria, mentira, certo? Concorda que todos nós temos isso, sim ou não? Sim. Vocês sabem por que nós não temos o sexto sentido? Por que Deus não nos deu ainda o sexto sentido? Temos 5. Os marcianos já têm 6. Por que nós não temos o sexto sentido? Senão a gente matava. Que é a comunicação telepática. Grudava no pescoço. Nós não temos o sexto sentido porque nós somos mentirosos. Isso é fato. Como é que eu posso ter o poder de ler sua mente? Eu vou descobrir suas mentiras. Eu vou falar assim, oi, imagina o marido chegando em casa, onde é que você foi? Eu estava trabalhando. Não são as mentiras, os pensamentos. Tudo! É, Ou seja, a gente vai mas quando eu falo mentira, não é só o ato de mentir, é o ato de não viver dentro da verdade. Ora, quer ver um desafio interessante? Vamos a partir de hoje, até segunda-feira que vem, vigiar nossa mentira? Nós temos que evoluir. De que forma? Mentiu. Mentiu. Olha, nossa senhora, peraí. Só isso. Não precisa consertar ela. Só vigiar ela. Conta quantas vezes mentiu. Isso. Santo Agostinho, deixa
tinha o hábito de chegar no final do dia e escrever tudo aquilo que ele fez de errado. E ele pegava e dormia com aquilo lá. Aí no outro dia escrevia de novo. Por que pareça, isso é uma técnica coach. Você tem o costume de fazer isso. O que ele quer fazer? Se você não enfrentar as suas mazelas, em primeiro lugar, aceitando o que você tem, você não tem como mudar. Vou dar um exemplo meu. No ensino do Espiritismo, se alguém buzinasse atrás do meu carro, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que eu faço. Primeiro que eu saí com isso aqui, ó, pra fora. E aí eu deixava a pessoa passar o carro e eu saía buzinando atrás dele, louco. Eu preciso enfrentar isso. Eu estava fazendo um curso de espiritismo, eu vou enfrentar a minha intolerância. Passados uns 2 anos, buzinava, eu já não saía para fora. Eu só olhava para o retrovisor e imaginava o carro se desintegrando. De repente, assim, o motorista lá dentro. Mas não é melhor? Já melhorou, eu já não saí correndo atrás. Passado mais 2 anos, buzinava, eu olhava, gente, essa pessoa deve ser muito feliz, né? Podia ter economizado, buzinou à toa, né? Quer dizer, eu falava comigo mesmo, mas transmitindo para ela, certo? Que o pneu dela furasse. Hoje, buzina. O que aconteceu? Trabalhei minha intolerância. E o pior, ou melhor, eu passei a ter mais intolerância para outras situações na vida. Como, por exemplo, lá em casa, todos nós de casa temos intolerância a barulho com a boca. Todos, minha mãe, meus irmãos, todos. Por exemplo, se você quiser me ver, na sua garganta você morde uma maçã perto de mim. Esse barulho, crack. Mas isso é uma doença, você É sabe? doença. Nós temos essa família. Cinema. Se comer pipoca atrás de mim, eu já procuro, já levanto. Mexer com balinha, papelzinho da balinha. Minha mãe na mesma hora toma na nossa mão. É um distúrbio. Que é o quê? Distúrbio de intolerância a barulho. O que acontece? Eu fui começando a trabalhar isso. Hoje eu consigo tolerar. Eu já não fico extremamente irritado ao ponto de brigar, como eu briguei várias vezes com meus filhos. Cheguei já a bater na boca dos meus filhos, entendeu? Por causa do barulho, porque realmente tira você do sério. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Claro que isso não aconteceu em passo de mágica, claro que isso não aconteceu. Vocês têm ideia, a minha intolerância do carro foi quase o quê? 8 anos. Exercitando. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o nosso tempo de evolução espiritual? 80 anos? Não tem, é eterno. Então por que a gente já não começa? Mas aí, como nós somos imediatistas, e a gente adora fazer uma outra mazela, que se chama procrastinar, a gente só vai. É a mesma história. Eu nunca vi na minha vida o regime começar na sexta. Nunca. Sempre na segunda. E na próxima. Eu nunca vi ninguém começar a academia, você está entendendo? Antes de viajar. Não, como é que é no Réveillon? A gente começa. Né? No dia 30 a gente começa a fazer os compromissos. Sim ou não? Eu faço uma pergunta. Neste ano, na hora que amanheceu o dia 1º, mudou alguma coisa? Mas a crença limitante, ela é tão louca que as pessoas no Réveillon tem que estourar champanhe, tem que dar pulinho para trás, joga não sei o que, não sei o que, vem a avó com o romã, enfia na boca, gente, no outro dia não coisa. Que tem que vestir cueca branca e põe tudo branco, porque tem que ser paz, não, mas eu não tenho ninguém, estou largado, então põe vermelho que vai dar certo. Que coisa estressante. Isso é superstição, não. Não é superstição, é crença limitante. É diferente de superstição. É porque, como você não acredita em você, você estabelece uma crença achando que aquilo ali vai se tornar um milagre. Que milagre?
O que é um milagre? Começa que o primeiro ponto para você poder ter uma bênção divina, você tem que ter uma coisa que se chama fé. Que é um processo de crença que você não pega, você não vê. Tanto prova que vários irmãos nossos que não tiveram fé não foram curados por Jesus. Toda vez que ele curava, ele falava o quê? Quem te curou foi a tua fé. Que aí, hoje, depois de 2026, 23 anos atrás, a gente trabalha muito isso com a chamada lei da atração. Você estabelece para o universo aquilo que você quer para você, sim ou não? Ah, ninguém me quer não. O universo tá bom, nós sorteio. O que você quer que faça? Ninguém me quer. Por que eu vou mandar um homem para ela? Ah, eu não dou conta de emagrecer. Vou me guardar ela mais. Vai. Para cada barriga pôr na boca, vai ver aquilo. Claro, o universo é neutro, ele está te atendendo. O universo é nada mais nada menos que aquele gênio que você escreve no sarau. O que o gênio fala? O teu pedido é uma ordem. Que ordem que você está dando para o universo? Então eu vou fazer 4 perguntas aqui poderosas de coach. Primeiro, qual é a ordem que você está dando para o universo todos os dias? Segundo, qual o propósito que te faz levantar da cama todos os dias? Esse propósito está estabelecido? Ou levanta sem propósito nenhum? Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Segundo, você tem um propósito para poder fazer um mundo melhor? Como é que eu posso fazer um mundo melhor? Você primeiro o melhor. Melhorar você. É um propósito, parabéns, propósito. Eu vou me melhorar, porque no momento que eu melhor, eu vou ter um mundo melhor em minha volta. 4. Você está aplicando a chamada lei dos 3Ds? Lei dos 3Ds. Sabe quem criou essa lei dos 3Ds? Essa teoria? Já ouviu falar? Lei dos 3Ds? Não. Nunca ouviu falar da lei dos 3Ds? Quem criou essa teoria chama um cara chamado Adriano Pinheiro. Ah, então presta. Lei dos 3Ds. Seja determinado. Seja disciplinado. E seja diferente. Qualquer pessoa de sucesso, qualquer campeão, qualquer pessoa que se destacou na vida, inclusive Jesus, aplicou a teoria dos 3Ds. Jesus era determinado? Sim. Jesus tinha disciplina? Sim. Ele era diferente? Sim. Então, o próprio pregar. Aplica a lei dos 3Ds. Eu estava assistindo aquele filme daquela tenista. Isso, é. Aquele Isso. filme lá, você... Então, o que acontece? Disciplinar. Eu tenho que levantar todo dia, 5 horas da manhã, tomar banho gelado e correr. Porque o banho gelado é que te resignifica. Tanto prova que vocês virem vários gurus coaches mandando o povo acordar 4h15, 4h53, para quê? Para ter disciplina de ser 4h53. Isso é um exercício, gente. Não tem nada de frescura, é exercício. Lembra quando Jesus, no dia que ele foi preso, Pedro, não sei se foi Marcos, orem, eu vou subir a montanha para conversar com meu pai. Sim ou não? Quando ele chegou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Disciplina, certo? Deu para entender? Então, muito importante isso. Estabeleça o propósito. Tenha um propósito de levantar da cama todo dia. Escreva num pedaço de papel. E prega na porta do guarda-roupa. Tira aquela foto do Gustavo, nem me prega isso agora. Eu sei que tem o Gustavo. Nós mais antigos, a gente tinha do menudo. Né? Do menudo. E bota lá. Para todo dia que você abrir a porta do guarda-roupa, está lá o seu propósito. Você vai ver.
como é que vai mudar as coisas. Vocês vão ver como é que vai mudar as coisas na vida de vocês. Certo? Você eliminar as contas. Veja bem, vocês concordam que o universo ele é neutro? Sim ou não? Porque se ele não for neutro, ele seria injusto. Então, qual é a ordem que você está dando para o seu universo? É a ordem de escassez? Ah, eu não consigo. Ah, eu não dou conta. Ah, para mim isso está difícil. Ah, para mim está complicado. Ah, eu tenho que pagar a conta. Paga a conta todas as vezes falando: eu agradeço o universo por poder pagar a minha conta. Eu levanto já gratidão já. É rindo. Vai lá pagar a conta sorrindo. O que você vai fazer aqui? Vem pagar a minha conta de energia. Vambora, vai pagar que está tudo certo. Que você está emitindo uma frequência para o universo de maneira de gratidão. Que o universo é gratidão. Mas nem gratidão só falar assim: obrigado, meu pai. Não, evidentemente sentir gratidão. Então, para vocês falar gratidão, eu vou encerrar que eu quero fazer uma organização com vocês. Eu vou dar para vocês um remédio da gratidão. Mas vocês vão fazer para mim um compromisso. Pode ser? O coach tem a arte de fazer a cura. A gente adora fazer a cura. Pode ser? Primeiro, vocês vão tomar esse remédio na mesma hora. Não pode ser no horário diferente. Tem que ser nesse horário. Perfeito? Tem que ter disciplina. Tem que tomar nesse horário. Segundo, vocês, na hora que forem tomar esse remédio, vocês têm que estar em silêncio. Então não pode ter celular, não pode ter nada. Tem que ser em silêncio. Perfeito? E terceiro, na hora que vocês terminarem de tomar o remédio, vocês têm que refletir. O que eu vou pedir para refletir. Combinado? Bom, topa. Vocês vão ver a mudança que eles vão ter de vida. É 5 e 1 da manhã. Entendeu? Então vamos lá? Então vamos lá. Isso. Primeiro, qual é o local? Vocês indo para o Jaó. Não faz aquela curva ali? Do CRE? Sim. Não tem uma farmácia da Drogazil? Tem. O sinaleta está falando da Brasil, não tem? Logo direito assim? Sim. Vocês vão pegar o carro, vai estacionar na farmácia do Brasil de marcha ré, com a visão para frente da avenida. Sim ou não? Horário: 9 horas da manhã em ponto. Bom, achei que era 5. Certo? 5 e 1. Eu coloquei lá nessa forma. Calma. Você quer ir em outra? Pode ser na praça do avião, tá mais perto. Certo? Então, 9 horas da manhã você estacionou, você vai desligar o seu celular, você vai desligar o rádio do carro, vai deixar o carro ligado para o ar-condicionado. Vocês vão ver as mães chegar, as crianças paralíticas, nos ônibus. E vocês vão assistir a maior cena de gratidão na vida de vocês. Eu tomei já esse remédio, a última vez tem uns 4 meses que eu tomei ele. E levei minha filha de 15 anos. Olha, pergunta se aquela criança dá piti por causa do Todinho. Olha, tá vendo a criança babando, caindo na cadeira? Vai lá, você quer ir lá perguntar para a mãe se a criança dá chilique por causa do Todinho? Eu desafio vocês, irmão, e ver uma mãe descer desse ônibus chorando. Uma. Só uma. Descem todas felizes, alegres. Às vezes o menino está caindo na cadeira, o motorista ajuda, e outro peleja, e vai daqui, e vai dali, as mães felizes, e vai conversando, empurrando os carrinhos, e vão para poder fazer fisioterapia no CRE. E olha para achar vaga. Deu para entender? Então, na hora que você tiver de mal com a vida, na hora que você te achar que a vida não está legal, na hora que você achar que Deus está com raiva de você, que Deus é ingrato, vai lá tomar remédio. Vai lá tomar remédio. Vocês vão voltar diferente. Reagir é preciso. Nós temos que começar a reagir. Se nós quisermos
estarmos na oportunidade de voltarmos ao planeta Terra. Depois vocês não vão falar que o meu guia não avisou. Ele avisou. Pode apagar essa luz, esse mesmo que paga para mim, só para mim ver se vai ficar muito escuro. Não, tá ótimo. Vamos lá, relaxem nas cadeiras. Solta um pouco isso. Relaxa. O que você achar melhor? Solta a bolsa, põe a bolsa na outra cadeira, fica relaxa.